Uma pergunta interessante que a gente deveria fazer todos os dias. Por que para o sistema religioso eles não aceitam, eles não toleram que os verdadeiros filhos de Deus, eles podem se reunir debaixo de uma jaqueira, debaixo de uma goiabeira, debaixo de uma mangueira. Eles podem se reunir debaixo de uma tapagem simples, debaixo de uma tapera. Os filhos de Deus no Espírito não tem essa questão de você precisar de ir a um lugar específico, um templo religioso, para você adorar Ele, não. Quem tem esse pensamento, esse raciocínio, são aquelas pessoas que não entenderam nada da cruz e também não entenderam nada do juízo do ano 70 em Israel. É só a gente olhar para o exemplo, né, que Jesus deu quando ele veio apregoar o Evangelho do Reino, que era exclusivo para os judeus. Tem uma passagem ali em João 10:10, capítulo 10 de João, onde Jesus ficava preocupado, ficava tão preocupado com as pessoas que estavam frequentando o templo em Jerusalém, frequentando um templo físico, né, específico para adorar a Deus. Jesus estava preocupado porque o encontro que ele teve com a samaritana, no capítulo 4 de João, a mulher samaritana, ela perguntou a ele: Jesus, deixa eu te perguntar uma coisa. O Senhor acabando revelando toda a minha vida, e a minha convicção é de que você, além de ser judeu, você é um profeta. Aí a mulher, com certeza, ela deve ter pensado assim: eu vou aproveitar a oportunidade e vou fazer uma pergunta que já está recorrente há muito tempo. Aí ela foi e falou com Jesus assim, na verdade ela perguntou a Jesus assim: olha, vou fazer uma pergunta ao Senhor. Onde que a gente deve buscar a Deus ou adorar a Deus? Porque vocês que são judeus, vocês dizem que devemos adorar no templo, que era em Jerusalém, né? Ela falou: nós que somos samaritanos, porque era samaritana e filha de samaritano, ela falou: nós aprendemos com nossos pais que nós devemos adorar aqui, no Monte Gerizim, que era em Samaria. Aí ela falou: Jesus, e tu? O que o Senhor me diz? Aí Jesus responde a ela: mulher, você fez uma pergunta boa. Aqui em capítulo 4 de João, você lê todo o capítulo 4, mas principalmente a partir do versículo 19. No versículo 20, ela diz assim: nossos pais adoram neste monte. Neste, esse verbo aqui quer dizer, né, um verbo, não é, possessivo, que era uma referência a o Monte Gerizim. Nossos pais adoram neste, que era Gerizim. Mas vós, ou seja, ela usou a segunda pessoa do plural, se referindo aos judeus. Mas vós, os judeus, vocês dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus respondeu assim: mulher, crê-me, ou seja, acredite em mim. E esse crer-me, Jesus está dizendo: acredite em mim. A hora vem em que nem neste Gerizim, monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai.
Porque vocês, os samaritanos, vocês adoram a quem vocês não conhecem. Caraca, isso é uma palavra muito forte, saindo da boca de Jesus para uma samaritana. Às vezes vocês não percebem, mas isso aqui é uma palavra muito forte. Jesus dizia para a mulher samaritana que estava adorando quem eles não conhecia. Paulo falou a mesma coisa lá na Grécia, né? Lá no Areópago. Paulo falou a mesma coisa com eles. Paulo repetiu o que Jesus falou para a mulher samaritana. Jesus falou: vocês adoram quem vocês não conhecem. Jesus falou: nós, referência a ele e aos judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A Jesus, mas a hora vem e já chegou. Dois tempos verbais, né? O presente da época e o futuro, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adoram, porque Deus é espírito, com E maiúsculo, tá, irmãos? E importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Ou seja, olha a diferença do Deus é espírito com em espírito e em verdade. Deus é espírito com E maiúsculo e adora em espírito com E minúsculo, ou seja, cada adorador, ele adora da sua forma. É o seu espírito que adora a Deus, não é o Espírito Santo de Deus dentro de nós que adora a Deus. Deus é espírito, ou seja, Deus é verdade, Deus é força, Deus é fortaleza, Deus é conhecimento, Deus é entendimento, Deus é o único caminho, Deus é espírito com E maiúsculo, aquele espírito de Isaías 11. Agora, quando ele fala assim, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito, é minúsculo. Por quê? Porque cada adorador tem a sua forma de adorar. Ou seja, pode ser como adorar como? No ônibus, em casa, debaixo da cama, no sofá, chorando, sorrindo, cantando. Não é forma de adorar em um lugar específico. Por quê? Porque esse aqui, ó, importa que os que eu adoro espírito em verdade, esse em espírito em verdade, ele anula templo e monte. Esse espírito em verdade não quer dizer em qualquer lugar específico, uma casa, um prédio, não. Ele fala em espírito em verdade, ele está falando aqui da sua forma de adorar e não onde adorar. Então, queridos, qual é a dificuldade dos crentes entenderem que, como Deus é espírito, você não precisa de um lugar específico para adorar ele? Jesus, nos seus dias, muito pelo contrário, ele profetizou a destruição do templo e disse também que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Ou seja, Deus, ele não exige que você vá a um lugar específico para adorar a ele. Porque se fosse assim, então Deus não era espírito. Deus seria um ser físico que não pode se transportar, né, para vários lugares ao mesmo tempo. Se eu tenho que adorar a Deus em um lugar específico, então Deus, não existe a multiforme graça que existiu na época, não existe. Então, como Deus, ele é um ser onipresente, ele está presente em todos os lugares, né, com exceção de um lugar específico para adorar. Então, se Deus é espírito, por que os pastores acham que o adorador, o verdadeiro adorador, ele tem que ter uma religião, uma denominação, um cartão de membro, um cartão de dízimo? Por que os pastores não ensinam a verdade? Porque se não tiver religião, o cara não é cristão. Se não tiver um líder religioso, o cara não é cristão. Tá, então pegue a Bíblia, coloca ela dentro de uma caixa ou dentro de uma sacola e queima ela. Porque se isso aqui, ensinado por Jesus, não é verdade, o que é verdade então? O que é a verdade? Você entendeu, meu querido? Então, Jesus, ele não precisava disso. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar que você estiver. Faça da sua cozinha, faça do seu horário de descanso no seu emprego,
Faça do pé de manga que você tem no seu quintal. Faça do pé de graviola. Eu tenho um pé de graviola aqui, está crescendo. Faça do seu pé de goiaba, da sua bananeira. Faça da sua jaqueira, da sua mangueira. Faça das suas plantações, aquela sombra maravilhosa, o lugar que você tem para adorar a Deus. Faça do seu carro. Faça da sua moto. Faça da sua varanda. Agora, você ir a um lugar onde o dirigente diz que ele é superior a Deus, que ele não aceita que Deus que Deus governe a sua vida. Só ele que pode governar. O pastor fala. Só ele é que tem que ser o seu líder. Foge desses homens. Não acredite neles, não. Acredite no que está escrito, tá bom? Pastores, fala uma coisa para vocês mais uma vez. Cuidado com a sepultura. A sepultura é o inimigo, tá? É o inimigo de Deus. Sepultura, ela não foi feita para os que têm o Espírito de Deus, não. A sepultura, para o crente, para o cristão, sabe o que é a sepultura? Hein? O closet, onde a gente troca de roupa. Para os filhos de Deus no Espírito. Sabe para que é a sepultura? Para quem não tem o Espírito de Deus dentro dele, a sepultura é a morte eterna. A tradução para a sepultura é inferno. Infelizmente, você tem que aprender isso. Só como? Abrindo a Bíblia e estudando. Tchau, fique em paz. Amém.